Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês que hoje é o primeiro podcast que era um propósito meu, um sonho meu realmente de começar a fazer esse podcast. E quando eu comecei a pensar nesse projeto, que é trazer para todos, não só falar sobre o mundo empresarial, sobre empresa, governança, que eu gosto realmente, mas também trazer histórias de vidas, histórias de pessoas, né, que têm o mesmo propósito, o mesmo plano de vida e trazer e fazer o bem para as pessoas, que buscam as mesmas coisas que eu tenho como objetivo de vida, né? Seja em relação ao mundo empresarial, seja na vida, que tenha buscar a trazer para as outras pessoas. Então, esse podcast, para mim, né, eu digo que não é só empoderamento feminino, não. É um podcast para as pessoas, né, que possa inspirar a vida de outras pessoas. E quando eu pensei nesse podcast, em tudo que eu estava querendo, né, eu falei, quem é essa pessoa, né? E aí eu falei, não, eu quero ter uma convidada especial. E essa pessoa, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Porque essa pessoa, quando eu já ouvia falar muito dela, eu já tinha uma admiração. Mas eu sempre digo isso para ela. Ela é uma pessoa que, no momento da minha vida, quando eu a conheci, foi na época da pandemia, que a gente estava todo mundo rezando um terço num grupo, e eu achei assim, era um momento, pandemia difícil para todo mundo, mas principalmente para mim, era um momento muito tenso, porque eu estava com o papai com câncer e tudo mais. E aí, né, ela no carro rezando o terço, né? Eu falei, gente, essa mulher com tudo que ela tem para fazer, ela parando agora junto com a gente para rezar um terço numa fé, numa coisa que assim, aquilo ali para mim, né? Eu falei, é um exemplo, né? Porque ela é uma empresária, é uma pessoa que tem tanta coisa para estar fazendo, ainda mais na pandemia como aquela, né? Num momento tão difícil e sempre tão generosa, né? E quando eu a convidei, né, eu falei, olha, eu quero começar. Eu falei, um dia que ela tiver agenda, ela aceitou de primeira. Então eu queria trazer aqui para vocês, para apresentar minha primeira convidada, que para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. Patriciana Rodrigues está aqui conosco. Patriciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Para mim é um privilégio estar participando do primeiro episódio. Eu acho que o nosso papel enquanto ser humano, né, e tá aqui é tentar um ajudar o outro. Nós estamos aqui para dar esse suporte. Eu fico muito feliz da gente ter mais um canal aqui, o podcast da Ana Figueiredo, para a gente trazer histórias de vida, para poder inspirar outras pessoas, engajar, motivar. Então, que esse seja o primeiro de muitos episódios, de grandes temporadas desse lindo projeto que você está fazendo, viu? Não, muito obrigada, Patriciana. E é isso mesmo, né? Então, assim, eu falo que quando a gente fala em histórias de vidas, né? Eu digo que não é só da vida empresarial, que eu tenho certeza que vamos conversar aqui, você vai ter muito para contar para nós aqui, mas eu digo que realmente você tem muito para trazer, né? Não só do que você já viveu, e muito do que você está hoje vivendo e tem aí ideias, projetos que você já liderou e vai trazer aqui para nós, né? Eu vou dizer um pouco, todo mundo conhece a Patriciana, então assim, mas eu vou dizer um pouco mais da sua história aqui, Patriciana. E quando eu brinco, né, que ela é tão nova, né, e já tem se eu for ler todo aqui a bio e a vida dela, que eu vou ficar falando tempo muito aqui com vocês. A Patriciana, eu brinco que ela é uma figura já, não é nem só nacional, já é internacional, gente. Essa aqui, ela é uma pessoa assim. Hoje, atualmente, ela está como presidente do Conselho de Administração da Pague Menos e Extra Farma, né? Uma das maiores redes do varejo farmacêutico do país. Engenheira civil, que já é uma coisa, mulher que é uma engenheira civil, né? Com MBA em marketing, vasta experiência na empresa. Desde os 19 anos, ela desempenhou papéis cruciais ao longo de sua carreira, incluindo liderança em projetos empresariais e marketing de alto nível. Patriciana também foi responsável por iniciativas inovadoras, como o Circuito, que nós vamos falar muito sobre isso daí, de corrida das farmácias Pague Menos, e o Encontro de Mulheres.
além de estratégicas digitais de sucesso, que isso é uma coisa do momento, né, que nós vamos conversar muito sobre isso, seu foco em eficiência operacional, estratégias de preços e programas de fidelidade personalizados, ajudaram a solidificar a posição da marca. Em 2020, ela assumiu a presidência do Conselho de Administração da Pague Menos, que foi um momento muito importante para vocês com a abertura do IPO, né? E destacando seu compromisso com a equidade de gênero e a continuidade da gestão familiar. Patriciana é uma líder visionária, isso não tem nem o que dizer, né? Que desempenhou um papel fundamental de sucesso na evolução da Pague Menos. Então, isso é um pouquinho da bio dela que nós vamos conversar aqui, mas já colocando para vocês aqui só essa bio dela, você já percebe que nossa conversa aqui vai ser bem interessante, né? É que eu comecei cedinho, sabe? Lá em casa, desde cedo, a gente era colocado para trabalhar. Hoje em dia não pode, né? Porque vai dizer que é trabalho infantil. Mas lá em casa a gente tinha essa cultura. Meu pai entendia que a gente precisava vivenciar um mundo corporativo. Então, pra gente, ele quando saía de casa para trabalhar, ele dizia que ia para uma festa. Então, pra gente era sempre curioso saber para onde é que era essa festa. Então, desde muito cedo a gente começou a vivenciar um ambiente corporativo, por isso uma lista tão vasta, né? Eu comecei cedo, não vão pensar que eu sou velhinha, né? Porque eu comecei cedo. Com certeza, mas isso é importante, porque você acaba de falar uma coisa que, né, desde cedo, né? E uma das coisas que não está aqui, né, e eu vou dizer que eu acho importante, porque a sua simplicidade, né? Então, eu sempre brinco que isso é muito importante, porque eu acho que você vem de família, é isso mesmo, né? Então eu falo que você já, desde pequena, eu acho que você aprende isso, vem de família, né? Não tenho o que dizer, essa sua simplicidade, né? Então, assim, isso não tem o que dizer, né? Então você acabou de dizer agora, eu comecei desde cedo, então eu comecei, a gente sempre brinca do chão de fábrica, de onde seja, né? Nas lojas, então assim, a forma de você tratar. E eu sou um exemplo disso porque, assim, eu vejo várias pessoas comentando isso de você, né, Patriciana? Então, assim, isso é muito importante, né? A forma de tratar as pessoas, né? E achei importante quando você falou da sua inspiração, né? Que eu achei interessante que você falou assim, e aí eu te pergunto, né? Por que você, Patriciana, assim, quando você começou, nem você falou quando pequena, né? Por que você decidiu, você viu seu pai, assim, qual foi a sua ideia de fazer, assim, falar assim, não, eu quero seguir essa vida? Foi por assim, você tem, óbvio, pela família, mas com certeza você poderia ter seguido alguma outra lá, mas por que você quis seguir e continuar no negócio da família, vamos dizer assim, desde pequena? Tá ótimo, boa pergunta, Ana. Desde muito cedo, eu tinha muito claro na minha cabeça o meu desejo de ajudar as pessoas. Eu não lembro muito bem, mas meus pais me contam que quando eu era muito pequenininha, eu dizia que queria ser presidente do Brasil. E eles achavam engraçado uma menina tão nova dizer que queria ser presidente do Brasil. E eles perguntavam, mas por que, minha filha, você quer ser presidente do Brasil? Com a minha pouca idade, com a minha inocência, eu achava que o presidente do Brasil era aquele que cuidava dos brasileiros, né? Então, era aquele que ia ver as pessoas no meio da rua e ia cuidar. Era aqueles que ia ajudar os coleguinhas que não estavam bem na escola. E eu queria ser essa pessoa que cuidava das outras pessoas. E aí eu caio numa família que tem como grande propósito estar à frente de uma empresa que o grande objetivo da Pague Menos é levar a saúde de qualidade para todos os brasileiros, né? E então, o meu propósito pessoal, que era cuidar das pessoas, com o propósito da empresa, casou. Então, eu posso exercer o meu propósito, seja no âmbito pessoal como profissional. E como eu comentei, o Deusmar, que é o meu pai, fundador da Pague Menos, ele sempre falou com muito entusiasmo, né? Ele é um apaixonado pelo que faz. Então, era difícil que nós, filhos, trilhássemos outro caminho que não fosse seguir os passos dele, porque ele falava com tanta paixão, era um sonho que ele acreditava tanto que o sonho dele passou a ser o sonho de cada um de nós. E aí, desde cedo, a gente começou a vivenciar o ambiente da empresa e, na sequência, a gente foi, de acordo com cada um dos nossos talentos, dos nossos dons, a gente foi contribuindo, né? Então, lá em casa, nós somos em 4 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha que sempre ficou na parte de gestão de categoria, de precificação. Tenho outro irmão, o Cacá, que ficou na parte de expansão de novas lojas. Então, já morou em Salvador,
Salvador, já morou em São Paulo, já rodou o Brasil inteiro, porque ele era a pessoa que era responsável em ampliar as nossas lojas. Eu sempre fui da área de marketing e a área comercial. E o Mário, meu irmão mais novo, ele ficou na área administrativa financeira. Então, cada um, de acordo com seu talento, foi se encaixando dentro das suas habilidades e contribuindo com esse grande projeto. E eu vou dizer, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu sou muito feliz e realmente eu amo o que eu faço. Sou super apaixonada em estar contribuindo de alguma forma com a Pague Menos. Ah, isso é muito bom. E uma coisa que você comentou aí, que eu achei muito importante, né, em tudo que você colocou, você disse, nós somos em 4 irmãos, né, e cada um de uma forma. E é interessante, né, Patriciana, porque eu sei que, né, assim, nós mulheres, né, é, hoje, óbvio, que ainda temos, mas a gente passou por uma situação aí que é muito mais difícil enfrentar o mercado, Uhum. né, essa questão de nós temos um empoderamento, né, como é que é para você e para sua irmã, vamos dizer assim, por terem 2 irmãos, né, eu também somos em 4, né, eu e minha irmã, e somos 2 irmãos mais velhos, né, e eu sou do interior de São Paulo, né, então é de muito difícil, né, então assim, nessa situação, você poder ter, né, é uma outra mentalidade, é uma outra situação. Como é que foi, assim, para o seu pai, sua família, nesse sentido aí, em relação a você e sua irmã, perante os seus irmãos, assim? Você está me dizendo agora que, pelo que eu estou entendendo, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, muito bom, Ana. Lá em casa, meu pai sempre empoderou que a gente pudesse realizar todos os sonhos que Deus sonhou para cada um de nós. Nunca para ele existiu uma limitação, seja uma limitação física, geográfica, por sexo, por faixa etária, né? Para ele, se esse é o seu sonho, se Deus sonhou isso para você, você é capaz de realizar. Então, dentro de casa, eu sempre fui muito empoderada, não só por ele, meu pai, como pela minha mãe também, é uma figura feminina que sempre nos empoderou muito. Meus irmãos também foram muito ativos e positivos nesse sentido, mas é bem verdade que isso não é a realidade em todas as famílias. Se a gente fala de Brasil, ainda somos um país muito cheio de preconceitos, né? Se você for para o Nordeste, que é a região onde é a sede da Pague Menos, é uma região que também sofre um pouco do machismo. E para o Uhum. Ceará, nós tínhamos marcas que não eram felizes, né? O Ceará foi, durante muito tempo, um dos estados do maior número de feminicídios. É, A Lei Maria da Penha é oriunda daqui sim. de uma mulher que teve um atentado de homicídio pelo próprio marido, que é muito desafiador. Mas eu não sofri isso em casa. O que não me impediu de sofrer isso no mercado, mas eu acho que o preconceito, ele normalmente está muito dentro de cada um de nós, e essa é a nossa luta. Às vezes é fácil apontar os outros que estão exercendo preconceito, mas a gente também tem que se observar. E cedo eu comecei a fazer ações intencionais, para que eu não incorresse no erro de ser preconceituosa, né? E tentar me empoderar, não deixar que a síndrome do impostor tomasse conta de mim. E aí os frutos vão ficando maiores do que as árvores. Então, no começo, quando eu entrei na área comercial da Pague Menos, que a diretoria dos grandes laboratórios, das multinacionais não me conheciam, eles chegavam e questionavam: quem é essa pessoa tão jovem, mulher, nordestina? Será que é ela que eu vou negociar? Mas depois de um tempo, eles entenderam que era ela sim com quem eles iam negociar. E eles faziam questão de negociar, porque entendia que sempre a ideia era levar as melhores condições para os nossos clientes, Sim, né? sim. Já que o nosso apelo é farmácia Pague Menos, então é uma farmácia de acesso. Então, fora de casa sofri, mas consegui, com as ferramentas que recebi dentro de casa, passar por isso. É. Não, mas você falou uma coisa que é realmente importante, né? Eu estava até vendo aqui, né? Você falou assim, o passar por, até você poder falar assim, não, sou eu mesma que estou, né? Uhum. De chegar numa mesa de reuniões lá e você sentava assim, não, e que hora que seu chefe vai chegar? Ou a pessoa, cadê seu diretor, né? Ou cadê a Uhum. pessoa, né? Falou, não, sou eu mesmo, né? Mas é você, né? Tipo, é uma situação que parece que fala, "Oh, eu tô aqui para negociar, eu tô aqui, né? E aí você vai e negocia tão bem ou até melhor, não é? Eu acho que aí, eu sempre falo que não é porque é melhor, o melhor homem ou a mulher, eu só acho que é uma questão até, essa questão de diversidade que já havíamos conversado, né? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente tem que ver a competência e dar condições, né? Então eu acho, não, tem que ter mais mulheres, ou tem que... Não, eu acho que a gente tem que dar condições.
O ambiente, quando ele é diverso, É. ele acaba proporcionando soluções múltiplas, soluções mais criativas, soluções mais completas. Sim. Então, eu acredito muito na diversidade. Não obrigatoriamente ou mais mulheres ou mais pretos, mas que a gente tenha a oportunidade iguais. Então, a diversidade, ela proporciona isso. E nós, lá na Pague Menos, a gente conseguiu perceber valor com relação a isso muito cedo. Porque nós somos uma empresa que tem como cliente todas as parcelas da população. Então, nós temos pretos, brancos, povos originários, nós temos pessoas mais jovens, pessoas com mais idade, nós temos mulheres, homens. Então, ter dentro do nosso quadro de colaboradores que representassem todas as parcelas da população era importante para que a gente pudesse, na hora de promover soluções, estar atento a todas as especificidades, né? E é confortável para quem é líder, às vezes, montar a equipe parecida consigo. E isso é um erro, né? Porque a gente vai ter o mesmo do mesmo. Então, é um desafio, mas é muito rico a gente conseguir montar uma equipe que tenham expertises diferentes, trajetórias diferentes, repertórios diferentes, porque a gente ganha com soluções mais diversas. E eu tenho visto, acompanhado, né, Patrícia, eu acho tão legal, assim, que eu vi pessoas lá da Pague Menos mesmo, né, que começam, né, de baixo e hoje elas estão colocando, eu vejo que vocês têm essa questão de plano de carreira, né, para essas pessoas, vocês investem, né? A gente tem trabalhado muito forte, falando que a Pague Menos é uma empresa que ela promove mobilidade na arquitetura social. Porque a gente tem colaboradores que a Pague Menos é o primeiro emprego. Então, ele chega ainda muito jovem, como caixa dentro de uma das nossas lojas ou como entregador. Na Pague Menos, a gente proporciona, estimula muito, né, o aprendizado, seja de habilidade de se relacionar, de se comunicar, de criar relações com o cliente, com o par ali da equipe, ou seja, habilidades técnicas. Mais de 60% dos nossos farmacêuticos são farmacêuticos que se formaram como farmacêuticos através de bolsas de estudos que nós proporcionamos, né? Então, ele começa cedinho ali no caixa ou no entregador, vai evoluindo como vendedor, vai evoluindo talvez como farmacêutico ou como gerente, quem sabe depois um gerente regional, um diretor de operações, e aí vai evoluindo. Então, a gente entende que é importante a gente desenvolver as pessoas, né? Mais do que só ficar substituindo o colaborador A pelo colaborador B, é fazer com que o A seja o melhor que ele possa ser. A gente tem investido bastante nesse sentido. Não, eu tenho acompanhado e eu acho isso muito interessante, porque às vezes, assim, até porque a motivação, né? Eu acho que isso é importante, porque, e aí eu, né, como eu falei com você, eu acho assim, quando as pessoas têm que se ver motivadas, e eu vejo isso muito importante, porque você vê o brilho das pessoas no olhar, a pessoa colocar ali, ela vê onde ela pode chegar, né? Ter uma visão de futuro é importante. E aí tá no olhar da questão de você dar oportunidade, né? Porque eu fico vendo, assim, às vezes a pessoa falou, começa como um caixa, mas ela vê uma oportunidade, né? Às vezes ela não tem condições, se você dá as condições para aquela pessoa, ela pode chegar onde ela quer chegar, né? Então, isso, assim, realmente, assim, eu fiquei muito feliz de ver também o movimento da Pague Menos, né? E principalmente eu já tinha visto você como executiva, né, e na presença do conselho, né, e depois praticamente assim, eu vejo que de 2020 para cá, assim, rapidamente, assim, muitas mudanças sendo feitas, né, e depois a aquisição também, né, da Extra Farma, né, que eu acho que foi um desafio também grande para vocês também, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, dessa inovação da saúde que eu também do Clinic Pharma, que é um projeto revolucionário. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, como é que foi, que eu achei tão interessante porque traz, assim, para as pessoas também, né, eu fico vendo uma condição que hoje, você falou que queria ser presidente do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Clinic Saúde aí, para a gente aqui, porque eu achei muito interessante esse projeto, eu queria saber um pouquinho mais sobre ele, se você puder trazer para nós aqui, para entendermos um pouquinho mais sobre ele. Tá ótimo. A gente lá na Pague Menos tem uma história marcada por muito pioneirismo. Lá atrás a gente entendeu que fazia sentido a gente aumentar o mix, o portfólio de produtos, então a gente não se limitou a vender
só o medicamento. A gente brinca que hoje a gente vende até medicamento, né? Então, ampliando para sorvete, chocolate, refrigerante, toda a parte de dermocosmético, higiene, beleza. Ainda lá atrás, na nossa história, falando um pouquinho de marcos temporais, a gente foi disruptivo na hora que a gente ofereceu o pagamento de contas de água, luz, telefone. Mais de 10 anos antes do Banco Central criar a figura do correspondente bancário, a Pague Menos já prestava esse serviço para a população, né? A partir da nossa história, lotéricas e outros estabelecimentos puderam fazer o recebimento de boletos de contas. E a história foi se repetindo de disrupção. O Clinic Farma é um desejo nosso de quem é não conformado com a situação. A gente entende que hoje existe um sistema de saúde, que é o SUS, que é um sistema muito bem elaborado. Em nenhum momento a gente aqui tira o crédito, porque, de fato, ele faz um trabalho importantíssimo. O que acontece é que nós estamos falando de um país de dimensões continentais, com a população extremamente numerosa. Então, o SUS acaba que fica superlotado em muitos casos. E a gente entende que existem várias mortes que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um atendimento mais precoce, uma triagem para descobrir quem é que tem diabetes, quem é que tem hipertensão, uma orientação por parte de um profissional da área de saúde. E hoje no Brasil a gente tem mais de 90 mil farmácias. Então, utilizar a farmácia como esse primeiro passo poderia fazer, e a gente acredita que já está fazendo, a grande diferença no sistema de saúde. Haja visto, você mencionou aí sobre a pandemia, né? A pandemia para a gente foi um marco muito importante. Eu sei que foi um momento de muita tristeza, de muita dor, de muitas perdas, mas imagina você se no Brasil as farmácias não pudessem fazer os testes de Covid. A Pague Menos foi uma das primeiras a oferecer esse tipo de serviço e foram milhões de testes que foram executados na nossa rede. Eu tenho certeza que várias outras farmácias também tiveram um papel muito importante. E a gente demonstrou que essa tese de que as farmácias podem ser um aliado para a saúde, ela se provou sendo muito importante, né? E real. Então, agora a gente tem lutado para que a farmácia possa fazer muito mais do que só testes. Hoje a gente já faz testes, faz vacina, consegue fazer alguns exames laboratoriais rápido e com a ajuda da tecnologia, da inovação, pode fazer muita coisa. Hoje, com gotinha de sangue, dá para descobrir várias coisas com marcadores com relação à qualidade de saúde do paciente, né? Então, a gente pode saber como é que está a glicemia, como é que está a taxa de gordura, se tem AIDS, se tem sífilis, várias doenças podem ser identificadas. A gente tem um caso que eu acho que ele é emblemático. Temos uma farmácia que ela é próxima a um posto de gasolina, numa grande rodovia. E, por iniciativa da farmacêutica local, ela começou a fazer um trabalho de sensibilização com os caminhoneiros, pedindo que os caminhoneiros fizessem alguns testes de AIDS, de sífilis, ver como é que está a diabetes, ver como é que estava a pressão, né, fazendo monitoramento de pressão. E a gente conseguiu diagnosticar vários caminhoneiros com sífilis. Aí eu pergunto, como é que esses caminhoneiros iam identificar que eles estavam com sífilis? Dificilmente eles iriam num posto de saúde, eles iriam parar a rotina dele, a não ser quando ele já tivesse com a doença num estágio mais elaborado e já teriam contaminadas várias outras pessoas. Então, esse trabalho preventivo, essa iniciativa feita pelo nosso farmacêutico, faz toda a diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente quer, que a farmácia faça a diferença na vida das pessoas. É gente cuidando de gente. Que é o propósito que você falou. Então, exatamente. Assim, é por isso que eu queria que você falasse, porque realmente eu acho, assim, não tem nem como explicar. E eu digo isso porque até quando eu vou na farmácia, né, e eles me perguntam, né, então, assim, como é que é medir a pressão? Que eu não sei o quê. E eu acho isso, assim, maravilhoso, né? Porque eu acho que, como você disse, assim, tem pessoas que realmente não conseguem ter um acesso. Tem uma frase que a gente ouve sempre, que é: o diagnóstico precoce salva vidas. Mas se você chegar hoje num posto de saúde, o médico perguntar o que é que você tem, aí você dizer, eu não tenho nada, eu vim aqui só para poder fazer um check-up. Ele vai dizer, que bom, é importante fazer o check-up, mas você vai para a final da fila, porque existem várias emergências. Quando essa pessoa chegar na vez dela, muito provavelmente já não será mais um check-up. Pode ser já tratando uma doença que não foi identificada precocemente. Então, utilizar as farmácias como triagem faz toda a diferença. Desonera o sistema público, é muito mais econômico para a vida do paciente, encurta a jornada. Então, eu acho que a gente precisa investir cada vez mais nessa conscientização. E assim, apesar dela, né, ela tem um diagnóstico ali que ela nem imaginava de repente, né? E aí ela já vai
procurar realmente, né, o SUS, enfim, para poder ter um O tratamento. Já tratamento, vai certo com uma exatamente. coisa. Olha, tá aqui, eu já vi, a pessoa nem imaginava que tivesse. Eu tenho realmente um caso que a pessoa comentou que ela foi fazer lá, a pressão estava alta e tinha dado uma glicemia altíssima, né? E ela falou, eu nunca imaginei. Então, assim, ela viu, ela falou assim, dá para medir de novo, para ter certeza, né? É. Porque nunca não se cuidava. Então, por isso que eu te perguntei, porque isso é o que você falou, que é o seu É. propósito, E na né? era O da cuidar. tecnologia, a gente tem um desafio ainda maior, porque tem o doutor Google. É. Então, as pessoas têm alguns sintomas, já vão lá no Google e aí começam a investigar. E nem sempre esse é o É. caminho correto. Lógico que a internet veio para democratizar a informação, todo Uhum. mundo tem acesso à informação, isso é muito bom. Mas quem é que faz a curadoria? Quem é que divide o que é fake e o que é fato? Então, nas farmácias, existe o profissional que é o farmacêutico, que é um profissional altamente capacitado. Pra Passou fazer mais de isso. 5 anos na universidade, entendendo como é que é a posologia dos medicamentos, como é que é a interação que ele tem no corpo humano, como que ele atua, se existe interação medicamentosa nociva ou não. Então, contar com esse profissional para esclarecer algumas coisas faz todo sentido. Então, o nosso sonho, o nosso desejo é que sentiu alguma coisa, ao invés de ir para o Dr. Google, vai numa farmácia, conversa com o farmacêutico e ele vai te mostrar o caminho, né? Eu sei que é um privilégio de poucos ter um médico amigo, É. mas todo mundo pode ter um farmacêutico amigo. Amigo. Então a gente quer ser esse farmacêutico amigo de todos os brasileiros. E esse já está a nível Brasil todo, Patrícia? Todas as farmácias já têm? Hoje a gente tem 1.650 lojas Uhum. em todas as unidades da federação, das quais mais de 1.200 já têm a oferta do serviço. E a gente tem como ofertar, para alguns casos também, com a telemedicina, com a teleconsulta, né, a possibilidade de ter um médico na frente daquele paciente ou um farmacêutico na frente daquele paciente. A ideia é que o médico, de mãos dadas com o farmacêutico, Ele consiga dar uma solução completa. Isso é maravilhoso. Eu estou esperando essa pergunta, né? Porque a gente está falando aqui e isso aqui vai a nível Brasil todo. Então, assim, é muito importante, porque como eu te falei, né? A Pague Menos e a Extra Farma já estão dominando ali, ó, totalmente São Paulo, interior de São Paulo. Todas as Eu unidades sou da do interior de São federação. Paulo, então o pessoal já tá todo mundo ali Que bom, que tomando lá. bom. Então, bom saber isso daí e realmente você está fazendo o propósito que você disse no começo da nossa conversa aqui, né? E aí eu vou te fazer mais uma pergunta que eu acho que eu gosto muito desses projetos aí que você falou, né? A gente sabe que lidar num setor tão competitivo como esse exige algumas estratégias, né? Uhum. Qual foi uma decisão que você tomou, assim, que você falou, não, essa decisão é muito arriscada, e você falando, eu tomei, fui firme, e eu sei que, principalmente no conselho, vamos dizer, né, são decisões que, principalmente no seu caso, né, que você tem a questão familiar também, Uhum. que você foi firme e falou, não, eu sei que é um risco, mas eu acredito naquilo, na sua visão, você é uma pessoa visionária, né? Uhum. E qual foi assim que você entende que você falou, fui firme, eu fui lá e deu certo, né? Quando eu estava na área de execução, acabava que muitas das decisões ficavam muito na minha mão. Uhum. Agora, como conselho, tem um benefício, porque a gente trabalha como colegiado. Sim. Então, sou eu e mais 8 membros do conselho, todos, cada qual com repertórios diferentes, experiências diferentes, tentando agregar numa solução que seja mais exitosa. Uhum. Mas falando um pouquinho de desafios, né, e sair fora da caixa, a Pague Menos, ela teve, ao longo da história da vida dela, um crescimento muito robusto, muito consistente, com expansão orgânica. A gente sempre abriu cada uma das nossas lojinhas, né? Uhum. Ia lá, escolhia o ponto, definia, abria a loja, fazia todo o processo de inauguração. Então, tinha ano que a gente abria 100 lojas, 120 lojas, outros anos 80. Então, sempre era muito forte a área de expansão de novas lojas. Abrir 120 lojas é mesmo que está adquirindo uma média rede por ano. Uhum. E quando a gente fez o IPO em 2020, a gente entendia que precisava acelerar esse processo de expansão, conquistar cada vez mais o Norte e Nordeste, que eram nossas regiões core, e apareceu para a gente a oportunidade da aquisição da Extra Farma. Então, foi super desafiador a gente que tinha como vocação crescer de forma orgânica, pensar numa aquisição.
Parte do conselho não queria fazer a aquisição, parte do conselho queria, meu pai tinha uma opinião, o CEO na época, que era meu irmão, tinha uma outra opinião, então a gente tinha que chegar num consenso. E mesmo não tendo unanimidade, né, fazendo todas as análises, a gente entendeu que fazia sentido naquele momento, fugindo um pouco da nossa vocação, fazer a aquisição da Extra Farma. A gente fez a aquisição em 2022, foi super desafiador, porque a gente teve que colocar para dentro de casa 400 novas lojas, quando na época a gente tinha por volta de 1.000 e poucas lojas. Então, era um tamanho expressivo conseguir dar conta dessa gestão. O CAD demorou muito para fazer a aprovação, dado o tamanho que as duas redes ficariam juntas, né? E a concentração que acontecia em algumas regiões. Mas fomos exitosos, né? A gente trincou os dentes, foi desafiador. A gente tinha um range de captura de sinergias muito desafiador. E a gente conseguiu, depois de 36 meses, 3 anos, entregar essas capturas. A gestão da Extra Farma deu um super salto. Né? Quem era cliente da Extra Farma e que hoje é cliente da Extra Farma consegue perceber isso. E a gente percebe pelos indicadores que a gente tem de captura de percepção dos clientes, do NPS. Então, evoluiu muito. A média de faturamento das lojas com bandeira Extra Farma subiu bastante. A gente teve em algumas oportunidades de que trocar a bandeira, ao invés de permanecer Extra Farma, a gente trocou por Pague Menos, porque era uma região que tinha um market share forte já da Pague Menos, então a gente ia ter ainda mais capturas de sinergias, e foi super exitoso. Depois de muito desafio, estica aqui, puxa ali, foi uma decisão que hoje a gente olha para trás, que bom que a gente bancou aquela decisão e a gente partiu para algo que não era exatamente a nossa vocação e fez a aquisição da Extra Farma. Não, e assim, e realmente com sucesso, né? Porque eu vejo, né, que ficou alguma como Pague Menos, outra como Extra Farma, né? Realmente porque tem às vezes não, vai ficar tudo Pague Menos, né? E eu achei muito interessante vocês manterem, né, algumas como Extra Farma e Pague Menos, porque realmente mas eu percebo a padronização, realmente, que isso é muito importante, né? Que não é fácil, todo mundo acha que é fácil, né? Mas Não é fácil. Não é não. O grande desafio, e eu vou lhe dizer, não é nem as questões só financeiras, administrativas, o grande desafio é cultural. Porque imagina você, durante muito tempo, colaboradores Extra Farmas e colaboradores Pague Menos entendiam-se como concorrentes. Né? Então, vim para trabalhar em equipe, potencializar a cultura da Extra Farma com a cultura da Pague Menos e dessa mistura fazer a melhor cultura das duas coisas, passar para o time da Extra Farma que ele não estava sendo engolido pela Pague Menos ou que eles estão sendo comprados, né? E que eles não são merecedores porque foram vendidos. É um desafio, a gente tem que empoderar, mostrar que se a gente comprou porque vê valor naquilo tudo, né? Então, foi um desafio bom. E a gente conseguiu, e hoje a gente está performando muito bem nas duas bandeiras. A gente entende que a Pague Menos, até pelo tamanho, pela robustez, pela presença geográfica, ela tem muito mais poder de conversão de clientes, mas para algumas regiões a Extra Farma tem o papel dela, e é importante a gente respeitar o poder de cada uma das marcas, até onde ela vai, o que é que ela entrega, e essa observação que a gente está tendo o tempo todo para entender como é que a gente vai levando essas duas marcas. Não, mas é uma que você falou, né? Tomar a decisão e ficar firme, né? E assim, é o que eu falo, assim, a gente, no negócio é isso mesmo, né? A gente tem que tomar a decisão. E eu sempre falo, é certo ou errado, não, mas temos que medir os riscos e correr atrás, né? Arriscado é não fazer nada, né? Não fazer nada, ficar parado é o que eu falo, sempre melhor. Eu sempre digo que assim, é melhor você tentar do que ficar parado, né? Eu sou dessa opinião também, acho que é melhor. E aí a gente estava conversando um pouquinho também, que eu acho que o programa, você falou, né, aquele programa que eu acho lindo, realmente, de empoderamento, né? Que é o Gigante por Elas, né? E aí, o que você entende, né? E aí eu queria até que eu vim para você. O que falta no mercado corporativo para que mais mulheres tenham acesso a essas mesmas oportunidades? Porque eu queria que você faça um pouco do programa, né? E aí eu vou até fazer um comentário, que a gente estava numa discussão num grupo de mulheres que a gente tem hoje, né? De uma mulher que voltou da licença maternidade, e enfim. E aí ela foi demitida, e aí estava a questão de ela não ter ganho um prêmio, e aí pegou umas conversas, enfim, que ainda tem essa questão, né, que eu acho, assim,
no mundo atual é uma coisa, né? Temos essa situação. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você vê que a gente que pode, né, aproveitar que eu falo que esse podcast é para isso, né, para gente. Acho que todas nós já passamos por essa situação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é tão importante, né, para que as empresas, né, e entendam e também as mulheres nesse momento, né, se sintam aí um pouquinho, conheçam um pouquinho mais sobre esse projeto. Ana, eu prefiro acreditar que hoje em dia as pessoas não são mais preconceituosas por convicção. Porque eu acredito que no passado existia, infelizmente, a convicção que talvez a mulher fosse inferior ou incapaz de exercer algumas atividades se comparadas com o homem. No passado, as pessoas acreditavam. Eu acho que hoje elas não acreditam mais nisso. Mas, infelizmente, elas repetem comportamentos que ficaram enraizados, né, de forma inconsciente. Então, eu acho que o que mais nós podemos fazer é dar luz e conscientizar os gestos que são machistas, que são preconceituosos. Então, algumas vezes a gente se pega repetindo coisas que a gente se toca assim, meu Deus, como é que eu tô falando uma coisa dessa? Justo eu, que sou uma mulher que gosta de empoderar as outras mulheres, que entendo que é importante ter oportunidades iguais, e eu fico fazendo esse tipo de comportamento. A gente precisa tomar consciência. E para isso é importante fazer ações afirmativas, porque se você deixar no automático, pode ser que você seja sabotado e acabe incorrendo em cair num preconceito. Então, o que é para a gente é fazer atos intencionais. Se eu entendo que mulheres e homens podem exercer todas as atividades, basta que eles queiram, que eles tenham os talentos para aquilo, né? Que eles tenham o desejo e se capacitem. A gente tem trabalhado muito fortemente com projetos de mentoria para mulheres. E lá na PagMenos a gente pega mulheres que já estão em cargo de liderança. Então eu pego uma gerente que quer se transformar em gerente executiva, uma gerente executiva que quer virar diretora, uma diretora que quer virar vice-presidente, para mostrar como que dá esses saltos, né? Mostrar para elas que elas são capazes disso e que nós vamos oportunizar esses momentos, né? Essas promoções. E a gente tenta trabalhar com elas para que elas não tenham preconceito com si mesmas, que elas entendam que muitas vezes está dentro da gente esse preconceito. E a gente trabalha também conscientizando o time. Na hora que a gente faz esse tipo de projeto, as pessoas que estão no paralelo vão entender que elas precisam também ficar atentas para que não sejam corrompidas por gestos do passado ou hábitos que não são mais, que não fazem mais sentido, né? Então, o projeto Gigantes por Ela é um projeto muito legal, onde a gente faz essa mentoria junto com as nossas lideranças lá da PagMenos. Eu faço questão de participar como mentora. A última turma, eu mentorei 8 mulheres incríveis, das mais diversas áreas lá da nossa empresa. E, assim, por mais que eu tenha um tempo bem corrido, né, como presidente do conselho, à frente do conselho da Abrafarma, do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, com o Conselhão, sou mãe, tenho 4 filhos, tenho que ser esposa, mas eu dedico, sim, parte do meu tempo para ajudar mais mulheres a chegar lá, né? E quanto mais mulheres estiverem em espaço de liderança, as outras vão olhar e vão dizer assim, é possível. Eu brinco que o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Então, ele tende a agrupar as coisas. Tudo que é redondo, ele pensa que é bola. Depois, com o tempo, a gente vai vendo que pode ser oval, pode ser um L, pode ser outras coisas. Então, como a gente vê muito só os homens em liderança, tudo que é líder tem que ser homem. Quando a gente passa a perceber as nuances e que podem ser mulher e ver outras mulheres, a gente vai entender que não precisa economizar energia, dá para ser tudo, né? Pode ser o que for. Então, a gente tem que estar o tempo todo esticando a nossa cabecinha para fazer essa expansão. E, Patriciana, no caso, esse projeto, ele é feito só na liderança aqui ou ele é feito em todos, ao longo das outras, ao longo do Brasil todo, com essas lideranças também, ou ele é feito aqui hoje? As pessoas que eu tenho mentorado, como eu te disse, são das mais diversas áreas. Então, parte das mentoras, elas oferecem serviços não só no nosso escritório. Uma das mentoradas, ela ficava sediada no Pará.
né? Então, a gente acompanhava mesmo ela estando sediada no Pará. Outra Interessante. mentorada ficava na Bahia. Então, tem uma repercussão nacional. E a ideia é que isso também tenha desdobramento. Do mesmo jeito que elas tiveram a oportunidade de serem mentoradas, elas também passam a ser multiplicadoras desse conceito, né? E aí elas vão multiplicando para as outras unidades às quais ela tem liderança e tem atuação sob. Então, de alguma forma, percorre todo o país. E agora a gente está criando um novo projeto com um escopo muito parecido, voltado para fazer a mentoria e o acompanhamento para homens e mulheres, porque a gente entende que o preconceito está nos homens e está nas mulheres, né? Então, para a gente desmistificar isso. Não dá para a gente trabalhar só com as mulheres. A gente tem que trabalhar com todo mundo, porque o preconceito está em todos os lugares, né? É isso mesmo que você colocou. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão de mentoria, né? Eu também, né, comecei a... Eu já brinco que eu fazia, né, mentoria brincando nas empresas, porque eu acho que isso é importante também, transformar pessoas, né? E eu comecei a fazer há algum tempo com algumas mulheres, né? E era engraçado porque uma falava assim para mim, não, eu não posso engravidar, porque senão eu não vou conseguir ser uma gerente. Eu, como assim? Ela não... Aí, sabe, ela tinha uma trava nela, né? Então, uma das coisas que eu percebia, e ela também falava assim, eu não sou respeitada, quando eu falo lá, ninguém me ouve, né? Aí, engraçado que o diretor veio conversar comigo, pedindo para que eu fizesse uma mentoria com ela, para ela se posicionar, para ela poder ver. E eu fiz uma mentoria com ela para poder ela se empoderar. Ela não acreditava nela. E ela tinha um potencial assim, né? E eu fazia até online, que foi bem na época da pandemia. E hoje eu faço, né, com outras pessoas também. E foi engraçado porque eu entrei, a última que eu fiz agora, esse ano eu falei que eu não ia fazer mais mentoria. A última que eu fiz, eu peguei com o pessoal que são ex-alunos da Unicamp, né? Aí colocaram comigo um engenheiro, um menino de 19 anos, o Gabriel, não vou esquecer. Aí eu falei, gente, eu com engenheiro, com a minha idade e tal. A Tricena foi maravilhoso, assim, porque você vê como já vem essa nova geração totalmente modificada, né? Mas é o que você colocou, né? Todas as mulheres que eu conversei, assim, elas têm essa questão de transição que vai fazer, coisa que na minha época, por exemplo, a gente não tinha como é que você vai, como é que você faz. Hoje eu falo, se eu tivesse alguém me ajudou, né, um mentor na minha época, muita coisa teria sido diferente na minha vida, né? Eu acabei realmente indo para minha carreira e não quis casar, não quis, eu me dediquei totalmente à minha vida profissional, porque eu tinha esse receio. Eu mesmo tinha, né? Porque a gente sabia que todas as oportunidades eu tinha que correr atrás e fazer 3, 4 vezes mais, né? Mas era isso A gente mesmo. observa muito quando a gente vai promover alguém, e utilizando o exemplo da própria empresa, tem uma oportunidade de uma posição de liderança dentro da empresa, e a gente solta um recrutamento interno para saber quem quer se colocar para aquela posição. É incrível como hoje os homens, por serem empoderados, e isso é bom, isso não é ruim, mesmo que eles não estejam 100% preparados, eles se colocam naquela posição para tentar a promoção e eles vão correr atrás depois. Já as mulheres, não, elas precisam estar 120% capacitada para ela ter a coragem de se colocar naquela posição de promoção. Então, a gente precisa mostrar que elas são capazes, que elas têm que correr, que elas têm que ser ousadas, se jogarem, né? Que essa coragem é uma forma de se empoderar também. Então, eu acho que é importante a gente estar atento a esses detalhes. Não, é assim. E sermos exemplos, né? Por exemplo, eu sou mãe de 4 filhos. Se alguém lá na Pague Menos tiver receio de ter filho, ela não tá observando o entorno dela, E é né? difícil, né? Mas a gente tem que fazer isso. Aí, assim, às vezes eu falava assim, eu marcava médico para meu filho, eu marcava às vezes à noite, né? Eu marcava porque eu falava, meu Deus, eu vou sair no meio, né? Porque a gente acabava tendo essa situação, porque você vai médico no meio do horário do expediente, uma coisa assim, né? Eu falava, meu Deus do céu, assim, tinha umas questões, né? Eu não, eu liberava, porque para mim não havia problema nenhum. Mas, enfim, ainda tem essa situação Não, eu acho assim que para o homem ser pai, talvez, de 4 filhos, ele só consegue ser pai de 4 filhos se ele tiver uma boa rede de apoio. Uma companheira, ou uma mãe, ou uma vizinha, ou uma secretária, uma babá, uma boa escola. O mesmo vale pra gente. Não faz sentido a gente achar que a gente vai ser mãe de 4 filhos, como é o meu caso, sem rede de apoio. Eu só consegui o que eu consegui porque eu podia dividir com meu esposo, com minha mãe, uma boa babá, ou uma irmã, ou uma tia, seja quem for. Você precisa ter uma rede de apoio, uma boa escola, uma creche legal. Então, a gente precisa
ser ousada, mas também a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda. Não dá para ser a Mulher Maravilha, a heroína e fazer tudo sozinha. Tem que dividir. Então, se a consulta, ajuda, né? Se o médico não pode à noite, tem que ser no meio do expediente, ora vou eu, ora vai meu marido, né? Ou então vai minha mãe, ou então vai minha irmã. A gente tem que dividir. Tem que ter eu esse já apoio. cheguei a fazer consulta que meu marido que foi. E aí ele falava, levou e eu ficava online, ele ligava e fazendo consulta, né? E eu no trabalho, ele fazendo a consulta e eu no telefone. Na primeira vez ele não vai saber fazer direitinho, mas na segunda, na terceira, na quarta, vai, aprende. Às vezes a gente aqui. também não dá espaço. Acha que se a gente der espaço no ser mãe, a gente está negligenciando o nosso papel. Mas culturalmente, pai é tão importante quanto mãe, né? Não é um que ajuda o outro. Ambos têm que estar juntos para fazer essa missão. É verdade. Patriciana, assim, agora eu queria fazer uma pergunta para você, que você falou, eu tenho certeza que a questão de governança, nosso tempo tá tão bom, nossa conversa aqui. Tá ótima, e eu tô com tanta coisa para te perguntar. Fique à vontade. Mas eu vou lá, só para falar um pouquinho aqui, na questão, eu tenho certeza, né, que para vocês irem para o IPO, né, vocês tiveram que realmente implementar muitas questões de práticas de governança, né, corporativa. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, hoje, principalmente empresa familiar, que vocês, né, tinham aquele momento, e aí que você falasse um pouquinho sobre essas questões de hoje, né, das práticas de governança, como é que você vê isso hoje, né, e aí para a gente poder até contextualizar isso um pouquinho, você falasse um pouquinho também como é que está isso hoje em relação à governança, a questão de SG, que eu sei que a Pague Menos e a Extrafarma, né, o grupo todo, vocês trabalham muito em relação a isso, né? E como é que está essa questão aí hoje para a gente entender um pouco? Você já falou um pouco do conselho, né? Que são 8, né? 8 com você? Comigo 9. Somos em 9. Na verdade, assim, a Pague Menos, ela sempre investiu muito em governança, mesmo quando não era obrigatório. Então, a gente divulgava já os balanços quando não era obrigatório. Talvez pelo Deusimar ter vindo do mercado de capitais e entender a importância das empresas de capital aberto e como ela se comunicava com o mercado, ele sempre quis implementar essas mesmas práticas dentro da empresa. É bem verdade que, por mais que a gente já fizesse muitas coisas, o passo para fazer o IPO é outro nível de governança. Sim. E a gente foi fazendo gradativo. Por que eu digo que foi gradativo? O primeiro passo que a gente deu foi fazer uma parceria com a General Atlantic, que é um fundo de investimento. Então, na hora que a gente vendeu parte da Pague Menos para um fundo de investimento, a gente já teve que se relacionar com o mercado através da General Atlantic. E esse passo foi dado em 2016. Então, de 2016 até 2020, a gente teve tempo suficiente para se preparar para quando nós fizéssemos o IPO, a gente já estava em linhas com o que a política de boas práticas exige. Então, a gente, na época, em 2016, nós já tínhamos um conselho de administração. O Deusimar, ele acumulava as duas funções de presidente executivo e presidente do conselho. Nessa época, ele começou a sucessão da primeira para a segunda geração, que é uma boa prática de governança. Infelizmente, o que a gente percebe na prática é que os fundadores não se planejam no que diz respeito a planos sucessórios e acaba que a sucessão acontece em situações por um acidente, por fatalidade, por um momento de doença. E lá na nossa empresa, graças a Deus, foi muito diferente disso, foi feito de forma planejada. Em 2016, então, ele começou essa sucessão, ele ficou como presidente do conselho e o meu irmão, o Mário, assumiu como presidente executivo. Na época, a General Atlantic, foi um fato até pitoresco. O Deusimar, ele foi vender a tese de investimento para a General Atlantic. Na época, o presidente da General Atlantic era o Martin Escobar. Ele é latino, mas um cara brilhante. E ele... O Deusimar foi lá, conversou, o Deusimar também é brilhante, visionário, comunicativo, vendeu muito bem a Pague Menos, e ele disse, quero participar. Mas antes de eu dar o meu sim em participar desse projeto, de comprar um pedaço e depois a gente partir para o IPO, eu quero conhecer a empresa e quero conhecer os executivos. E lá vem o Martim conhecer os executivos da Pague Menos. Ele me apresente o seu diretor
financeiro. O diretor financeiro era o meu irmão mais novo, o Mário. Ele, o Mário é o seu filho? Agora me apresente o seu diretor administrativo. O diretor administrativo é um tio meu, vira nisso. Agora apresente o seu diretor comercial. O diretor comercial sou eu. E o de marketing também, filha, filho, tio. Agora me apresente o seu diretor de expansão. Outro filho, ele, calma. O Deusimar ser brilhante, ok. Mas todos os parentes do Deusimar serem brilhantes, eu já não estou mais acreditando nesse projeto. Então, vamos fazer o seguinte, eu só dou sim para Pague Menos se eu fizer um assessment com todos os executivos familiares. Se o assessment me mostrar que faz sentido, eu irei participar. Então, na época, o Mário era o administrador, era o diretor financeiro. Depois do assessment feito pela empresa contratada pelo Martim, ele saltou de diretor financeiro para presidente executivo. Na época, eu era diretora de compras e de marketing, fui para ser vice-presidente. E aí ele foi entendendo, realmente... os filhos dele, né, os parentes, eles não estão aí por acaso. Eles estão aí porque gostam do que fazem bem, se capacitaram, né? Então, foi um momento importante para a gente e mostrando que a gente estava no caminho certo. Então, na época, o Deusimar ficou como presidente do conselho, o Mário como presidente executivo, eu fiquei como vice-presidente comercial, o Cacá, meu irmão, ficou como vice-presidente de expansão, e a gente começou a trabalhar muito forte, criando rituais que dessem suporte ao conselho, já que o Deusimar não estaria mais na execução, estaria só no conselho, e rituais que dessem suporte aos executivos, porque o Mário ia assentar numa cadeira como presidente da empresa, né? Eu estaria ali como vice-presidente. A gente criou comitês para dar suporte ao conselho, comitês para dar suporte aos executivos. Esses rituais foram ficando cada vez mais robustos. Os reportes que a gente dava para o Deusimar e dava para o Martim como conselheiro e como investidor já foram sendo a base para quando a gente fizesse o IPO, a gente já ter expertise em se comunicar com o mercado e ter essa relação com o conselho importante, né? Então, foi uma evolução. E aí, em 2020, a gente entendeu que estava preparado para esse salto. E aí, com muito orgulho, eu me lembro que meu pai, o Martim da General Atlantic e os meus irmãos me convidaram para que eu assumisse a presidência do conselho. E aí, o Deusimar estava completando a sucessão da primeira para a segunda geração. Ele nem estaria mais na execução e nem estaria no conselho, mas ele estaria sempre como um grande mentor para garantir que o legado que ele tinha construído se perpetuasse. Então, hoje, ele tem esse papel de mentorar os executivos da empresa, mentorar os filhos, né, para que a gente possa dar continuidade a esse legado dele. E os netos também? Então, a gente tem um conselho da família. Tem o conselho de administração da Pague Menos e da Extra Farma, que tem os 9 membros. Nós temos o conselho de acionistas, que não é da Pague Menos, é o conselho de acionistas das empresas que nós temos investimento, porque a Pague Menos é uma das empresas da família. Mas nós temos 50% de uma transportadora, a gente tem 100% de uma indústria, a gente trabalha com a parte de imobiliária, a gente tem uma holding que administra os nossos recursos. Então, existe o conselho de acionistas e existe o conselho da família. Então, a terceira geração, através do conselho da família, já está sendo capacitada para, quem sabe, contribuir como sócios ou contribuir como executivos. Vai depender do que eles tiverem de experiência no mercado e a gente perceber se eles vão contribuir positivamente ou não como executivos, né? Então, tem todo um plano de acordo de acionistas de quem pode entrar, quem não pode entrar, quando não pode entrar, que tipo de pré-requisitos precisa ser ticado para estar lá dentro da empresa. Então, tem toda uma estruturação. A gente fez esse processo muito bem feito, com empresas de consultorias que nos auxiliaram, com advogados que nos auxiliaram, para que a gente pudesse fazer, como manda, uma boa política de governança. É isso que eu ia te perguntar, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Patriciana, assim... Como você fala sempre, Deusmar, né? Como é que para você e até para os seus irmãos, né? E para os seus filhos, né? Ver o Deusmar pai, o Deusmar avô, né? Como é que é isso para você estar lá no almoço, no jantar, numa festa, né? Como é que é isso? E você falou a questão da associação, né? Que é uma coisa que a gente sabe que não é fácil, né? E a gente está vendo que cada vez mais as empresas estão se preocupando agora com isso, né? A gente sempre brinca que a primeira, a segunda, até chegar a terceira geração,
hoje, né, é difícil, a gente É um vê sempre isso, é um desafio, desafio, né, principalmente para as empresas, eu digo, de médio porte, tá cada vez mais difícil, né, e agora as empresas estão começando a ver o quanto é importante, né, elas estarem realmente, como você falou, seu pai se preocupou em 2016, né, a ver isso, então isso é realmente importante. Como é que é isso para vocês, assim? Porque não é fácil, né, são 4 irmãos, né, enfim, teve essa mudança toda. Como é que foi isso naquele momento e como é que está isso hoje para vocês para lidar com isso? A gente tem o privilégio de ter um professor dentro de casa. Né? Em todos os momentos, estar próximo ao Deusimar é aprender um pouco, porque ele é uma pessoa que a liderança dele se dá pelo exemplo. Uhum. Ele faz tudo com tanta paixão, com tanto amor, ele é ligado 24 horas por dia, todos os dias da semana. E se você trouxer um neto para perguntar como ele é com o avô, eles vão falar coisas maravilhosas. Se eu tiver que falar aqui do papel de pai, apesar dele ter sido sempre muito ativo profissionalmente, ele fazia questão de se fazer presente. Não com quantidade, porque ele não podia entregar quantidade, mas com qualidade. Então, ele entregava tempo de qualidade. As pessoas dizem, poxa, Patriciana, acho tão legal que tu se comunica super bem, fala, não tem vergonha, se joga. Eu falei, eu tive um professor. Só para você ter ideia como ele é atento a todos os detalhes, quando nós éramos criança, nós jantávamos todos juntos, nós tínhamos o prazer de ter esse momento na mesa todos juntos, e ele nos treinava, nos capacitava. Ele chegava, Patriciana, agora 5 minutos, me conte como foi o seu dia na escola. Aí ele botava o cronômetro de 5 minutos. Então eu tinha que ter o poder de síntese, de tentar trazer os pontos de destaque em 5 minutos, prender a atenção dele em 5 minutos. Aí ele chegava para minha irmã, agora, Rosilândia, me fale um pouco sobre voleibol. 4 minutos. Aí ela disse, olha, eu tô participando do voleibol, meu professor Isa, Cacá, agora me fale isso. Então ele ficava treinando a gente sem a gente nem perceber o poder de síntese, de objetividade, de destacar o que é importante, o que não é, de não ter vergonha, de falar ali na mesa um do lado do outro, né? Então ele ficava sempre nos estimulando e nos capacitando. Eu poderia citar inúmeras formas dele estar ali do nosso lado. Ele não é a pessoa de sentar e montar com você um planejamento estratégico. Mas ele vai fazendo e vai falando em voz alta. Eu estou fazendo isso por conta disso, disso e daquele outro. Aí você fica do lado dele e já fica capturando por que são aquelas decisões, né? Então, a despeito dele ver o que ninguém vê, ele vai vendo e vai falando o que ele está vendo. Você olha e você não enxerga. Mas como ele verbaliza, você vai entendendo os movimentos e aprendendo com isso, né? Então, é um grande privilégio ter ele do nosso lado, porque ele é um grande professor. Eu me inspiro muito nele, apesar de estar como uma executiva ativa, eu nunca abri mão de ser família, porque a minha vocação é ser família, mãe, esposa, avó, porque eu tenho ele como exemplo disso, né? Ele sempre valorizou muito a minha mãe, em todas as oportunidades que ele tem, ele diz, eu sou o que eu sou, porque eu tive uma mulher do meu lado que pôde me dar suporte. Porque imagina como seria a minha vida se eu voltasse para casa e meus filhos não tivessem bem educados, não tivessem numa escola boa, não tivessem bem de saúde, tivessem desestruturado. Então, eu tenho o privilégio de ter uma grande mulher do meu lado. E isso, para mim, fazia toda a diferença. Então, eu posso ser, sim, uma grande executiva e ter pessoas como par, como ele escolheu minha mãe como par, né? Então, eu tenho um marido que também é o presidente da família dele, é uma empresa familiar, fundada pelo pai. Hoje ele está como presidente lá na família, mas ele tem os mesmos valores que eu tenho, né? Então, a gente divide as tarefas de casa, a gente divide os tempos com os meninos, a gente tenta ter muito tempo de qualidade, assim como eu observei na minha casa, e ele também teve o privilégio de observar na casa dele. E aí a gente está seguindo os exemplos desse Deusimar, que todo mundo sabe quem é como empresário, que poucos conhecem como um pai, mas que é tão brilhante como pai, como ele é como empresário. Não, e é tão, assim, emocionante você falar, né, porque eu estive com seu pai algumas vezes, até a última vez que eu tirei uma foto com você e com ele, eu fiquei emocionada, porque seu pai é muito parecido com o que meu pai também era, eu me inspiro muito, né? Meu pai, assim, é desse jeito, então acho que isso vem de família, né? Então, assim, a gente tem isso muito. E seu pai também é uma pessoa humilde, super, uma pessoa, né? Então a gente vê que você realmente, assim. E eu não conheço a sua mãe, eu acho que eu vi a sua mãe uma vez só, mas não cheguei a conversar com ela, mas assim,
Você vê que é de família, né, Patriciana? Então, enfim. Minha mãe brinca muito, olha, se vocês forem mal educados, a culpa é minha, então sejam bem educados, porque eu que eduquei vocês, né? E lá a gente fala muito sobre sermos simples, mas o simples não quer dizer que não possa ser extraordinário, né? Então, são pessoas simples fazendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque o que tempera tudo isso é o amor. E não tem nada mais extraordinário do que o amor, né? Não Então, a tem, gente viu? é pessoas simples fazendo coisas extraordinárias porque a gente ama o que a gente faz. Mas eu imagino o avô Deusmar, ele, ele mima os netos também ou não? Ele bate a sopra, né? Horas ele estimula, instiga, impulsiona. Horas ele tá ali para se colocar junto, ajudar, inspirar. Tem um episódio tão bonitinho. Esse ano, meus filhos, eles fizeram um summer job no Bradesco Bank. Eles foram os dois lá para Miami e conseguiram esse summer job lá no Bradesco Bank. E eles passaram pelo processo de seleção e eu comentei, pai, os meninos estão fazendo o processo de seleção com o pessoal lá do Bradesco Bank e tudo, se eles passarem vai ser em junho, julho. E aí os meninos passaram e eu não comentei nada pro meu pai que os meninos tinham passado no processo. E veio aqui para Fortaleza para ter uma reunião com ele, um dos grandes diretores do Bradesco. Aí meu pai me liga, minha filha, os seus filhos têm currículo? Menino de 17, 18, 19, pai, tem, porque como eles participaram do processo lá do Bradesco, eles tiveram que fazer o currículo. Mande agora para mim, eu sei entender, mande agora para mim. Aí ele imprimiu o currículo dos meus 2 filhos, colocou no envelopinho, botou do braço e foi conversar com o diretor do Bradesco. Olha, aqui são os meus 2 netos, se você quiser dar a oportunidade para poder trabalhar. Ele foi pedir o trabalho pros netos. Então, é um vô babão, né? Pedindo o trabalho pros netos. Já que os meninos já tinham passado. Aí o diretor, olha, eu vou aqui procurar e tudo. Passou algumas semanas e diz, mas Deus, você vem me pedir emprego para quem já estava empregado, porque ele já estava no nosso processo. Olha só. Mas eu achei legal, né? A humildade dele, na posição dele. Pegar os 2 currículos, imprimir, colocar debaixo do braço para levar para conversa com o diretor lá do Bradesco. Mas isso é muito legal, né? Patriciana, deixa eu, aproveitando, né, pra gente, nesse tema aqui também, se você puder deixar um alerta, assim, né, para os líderes e até os empresários, né, que hoje estão à frente dessas empresas, né, médias brasileiras, né, o que eles deveriam ter como atenção para o futuro mesmo dessas empresas, quando a gente fala em governança, fala em sucessão, assim, até porque eu digo assim, a Pague Menos, ela foi crescendo de uma forma, né, você falou até a forma de crescimento dela quando você vê, imagino, né, eu vi uma vez a história da Pague Menos, como ela começou, aquela loja foi crescendo, né, e hoje a gente vê muitas empresas, né, crescendo de uma forma, às vezes, muito rápida, né, e de uma forma assim, eu sempre começo que ela fala, a gente quer crescer muito rápido, de uma forma desorganizada, e acaba que ela, né, não tem. E por outro lado, tem as empresas também com a questão de não ter um plano sucessório, mistura tudo, acaba que não tem, né, como você falou, um family office, não tem uma... Enfim, eu queria... Qual que é o seu alerta, assim, né, por todo o seu conhecimento, enfim... O que você deixaria para esse alerta aí para essas empresas? Eu acho que toda parte de processo de governança, às vezes, é enxergado por algumas lideranças como custo, como despesa. Eu acho que é um investimento que ele faz todo sentido, porque processos bem elaborados e robustos, eles garantem que a gente tenha uma maior perpetuação. E o know-how ele seja domínio da empresa e não do executivo que por ali passou. Porque a gente contrata, às vezes, grandes executivos que têm ideias brilhantes, que montam planos estratégicos excepcionais e quando esse executivo sai, o plano vai-se embora, a estratégia vai-se embora e a empresa não ganhou. Então, quando você tem processos robustos e uma estrutura de governança bem elaborada, quando alguém vem com boas histórias para contar, com bons projetos, esses projetos se incorporam dentro dos rituais do dia a dia e ter ou não aquela pessoa não vai fazer com que você perca aquele know-how que você adquiriu. Então, acho que faz todo sentido investir em governança e investir em processos robustos. Mas, sem sombra de dúvida,
a frase que eu acho que faz mais sentido a gente falar para qualquer pessoa que esteja em posição de liderança, e que eu acho que é o que mais nos falta hoje, é que às vezes os líderes se preocupam de se desenvolverem enquanto seres humanos. Eu acho que quanto melhor ser humano nós formos, melhores líderes nós seremos. Então, desenvolver a empatia, desenvolver a capacidade de olhar para o outro verdadeiramente, porque às vezes existem vários cursos de oratória e pouquíssimos cursos de escutatória, e você não consegue falar bem, nem se comunicar bem se você não ouve, se você não entende qual é a dor daquela pessoa que está ali interagindo com você. Muitos diálogos, eles não são diálogos, eles são monólogos. Só uma pessoa fala de um lado e outra pessoa fala do outro. Mas não existe sinergia, não existe interação. Eu não saio preenchido de você e nem você sai preenchido um pouquinho de mim. Então, eu acho que ter esse cuidado com desenvolver as habilidades que são naturais do ser humano faz toda a diferença. E é uma questão também de sobrevivência, porque todas as outras habilidades vão ser copiadas pela máquina. A inteligência artificial está vindo aí, muitos processos, muitos sistemas vão poder ser substituídos pela tecnologia, através da IA, mas o se relacionar, o se emocionar, o se conectar, o ter empatia é algo que só o ser humano vai ser. Então, você pode ser um líder incrível e ser tirano, porque você não teve a capacidade de se desenvolver como humano. Então, a ideia que eu acredito para qualquer pessoa que esteja em posição de liderança é invista em se desenvolver, em se conhecer, né? Em ser um líder humano. Não, mas é tudo que você falou aí, né, Patriciana? Assim, menina, eu tô olhando aqui só o tempo, tá uma conversa tão maravilhosa. Eu vou, eu ficaria assim, horas e horas conversando aqui com você. Mas assim, enfim, pra gente não estender mais, é tão bom assim, vai ouvindo assim, Mas deixa eu para nós finalizarmos aqui, Patriciana, eu vou te fazer algumas perguntas. Tem tantas aqui, menina, mas vamos nós aqui. Você nasceu aqui no Ceará, né? E a Pague Menos aqui do Ceará. Eu brinco que eu já sou uma cearense, né? Eu já estou aqui desde 2007, né? Então eu brinco que o Ceará faz parte da minha vida, né? Onde eu fui acolhida, né? Então eu brinco que eu sou do interior de São Paulo, sou lá de Catanduva, né? Eu brinco pessoal, mas a Pague Menos ela ganhou o Brasil, né? Ela se espalhou pelo Brasil todo, né? O que você acha que o nosso estado, que eu disse que é o nosso estado aqui, né, é tão de especial que ele acaba moldando. Eu falo que não só, né, lideranças fortes, empreendedores e humanos aqui. A gente tem muita gente que eu converso, né, não sabia que a Pague Menos era daqui do Ceará. Não sabia que outras empresas grandes são daqui do Ceará. Quando eu converso, eu falo, não, é daqui. Ah, mas é daí? Eu falo, gente, é daqui, né? Aí eu converso com as pessoas, elas não sabem. Eu falo, gente, vocês não têm ideia, né? Não só empresas, né? Mas como grandes personalidades são daqui do Ceará, né? Grandes líderes, né? Executivos são daqui, entendeu? Assim, até a questão do Ita, outro dia eu estava comentando, né? Que nós temos quantos aqui, né? Então, o que você vê aqui nessa questão da liderança? O que a gente vê também que a gente pode fazer para o nosso estado aqui, né, Patriciana? Eu, quando decidi ficar no Ceará, eu tive um propósito. Eu falei, eu acho que isso aqui tem muito a fazer, entregar, e na época eu fiquei pela Transnordestina, que eu digo sempre isso, era para ter um propósito, né, de gerar empregos, de fazer. Então, enfim, como é que você vê isso aí pela Pague Menos aqui no Ceará, e que ela se espalhou de uma forma, né? Quem sabe, né? A gente não sabe para onde mais ela irá, né? Vamos lá ver. Né? Eu acredito verdadeiramente que o cearense é um povo muito criativo. A gente tem a capacidade de rir de nós mesmos, né? Não é à toa que aqui do Ceará saíram tantos brilhantes comediantes. E eu acredito que também a escassez, ela é uma grande fonte de criatividade, de desenvolver o desejo de correr atrás. Tem uma frasinha que talvez eu não vá saber ela exatamente como é, mas, por exemplo, tempos difíceis fazem homens fortes, aí depois homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos. Então, eu acho que o desafio do Nordeste e do Ceará acabou fazendo grandes homens
e mulheres brilhantes aqui no nosso estado. Eu, como mãe, eu tenho um desafio muito grande. Eu digo que o não ter ou não poder pode ser um grande impulsionador. E colocar esse senso de limites, de regras para os meus filhos, mais do que podá-los, pode ser estimulá-los a correr atrás. E eu acho que essa é a grande diferença aqui do Ceará. É um estado que a gente brinca, se implantando tudo dá, mas você tem que ralar muito, capinar muito para dar coisas aqui no Ceará, porque é uma terra que ela é árida, com muito sol, com muito vento. É um desafio. A gente tem o interior do estado com ainda uma desigualdade social muito grande, mas o olhar para isso e a capacidade de se indignar faz com que nossas lideranças tenham a vontade de crescer, né? A gente, enquanto companhia, hoje a gente gera mais de 27 mil empregos. No Ceará, a gente tem uma importância muito grande, como a gente falou, a gente faz a mobilidade da arquitetura social. Então, eu entendo que essa escassez, esse desafio de fazer um movimento contrário, porque normalmente são as empresas do Sudeste e do Sul que conquistam o Nordeste, né? Fazem sucesso lá e vêm para cá. A gente ser um cearense que daqui do Ceará conquistou todo o Brasil é uma satisfação muito grande, é de ter muito orgulho por esse trabalho. Então, eu acredito que é isso. É a vontade de superar os desafios. Não, eu fico assim muito orgulhosa quando eu vejo, né, o pessoal falar para mim, né? Então, aqui outras empresas, né, quando falam, eu falo, nossa, assim, para mim é uma honra realmente ver, né, Patrícia? E como você falou, vocês estão indo para o interior, né? Não só daqui, mas também para o interior também, né? De Quando a gente São fala que Paulo, está em né? todas as unidades da federação, a gente não está só nas capitais. Sim. A gente está nas principais cidades de todos os estados. Nós estamos falando de mais de 400 municípios diferentes que você encontra Pague Menos. De fato, em toda esquina tem uma Pague Menos. A gente brinca, né? Onde você olha, tem uma Pague Menos, né? Patrícia, a gente, para finalizar aqui, e aí eu vou te fazer essa pergunta, porque eu sei que eu sempre falo, não sei como você arranja tempo, como eu falei no nosso começo ali, quando eu a conheci, você rezando um texto, dirigindo um carro, ela estava lá assim, né? E a gente rezando um texto, ela, assim, uma coisa que eu falei, gente, como é que ela arranja esse tempo, né? Eu sei que você coordena grupo de casais, até conversando sobre isso também, sobre essa questão da espiritualidade, que é uma coisa que eu acho, eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que, assim, eu acho que sem fé, né? Sem a gente ter tudo, você falou, um suporte, né? Da família é muito importante, suporte de todo mundo, mas eu acho que sem ter o suporte, a nossa fé em Deus e a gente não é nada, né? É verdade. Eu falo que a fé é em tudo, então eu creio muito nisso, né? Eu sempre falo que a gente tem que se apegar muito, que tudo que tem um propósito tem um plano de Deus na nossa vida. Então eu sempre falo que tudo que acontece, a gente cruza uma pessoa na nossa vida. Então eu brinco que se eu cruzei, eu sempre falo, se você está aqui hoje comigo, Patriciana, não é nada por acaso, tudo tem um propósito, né? Então eu falo, cada pessoa que passa na minha vida tem uma razão. Então, assim, eu vou te perguntar assim, o que te faz sorrir, né? Num final de semana, né? Um cantinho daqui do Ceará, uma comida preferida, o que você gosta de fazer? Eu sei que tem teus filhos, tem um neto, tem tudo mais, né? O que você, Patriciana, né? A Patriciana, a pessoa Patriciana, essa pessoa maravilhosa, esse ser humano, né? Que ajuda tantas pessoas que faz isso aí. O que você gosta de fazer? Fala um pouquinho dessa Patriciana, assim, essa mulher gigante que você é. Eu comentei há algum tempo atrás aqui no nosso bate-papo que eu tenho a vocação de ser família. Eu entendo que, para mim, faz todo sentido ter esse núcleo que é a família. E aí você comentou do movimento de casais, que eu faço parte, junto com o Padre Eugênio aqui no Ceará, a gente tem um movimento que se chama o Movimento Amare, que é um movimento voltado para casais recém-casados, para a gente mostrar que, apesar de ser desafiador, apesar de ser muito difícil, viver a dois é possível. É possível você construir uma família. Tem que ter muito desprendimento, tem que ter a vontade diária de decidir ser família. Então, é um ato de decisão, mas que faz sentido. E as novas gerações, a gente percebe que elas desistem com muita facilidade. Qualquer novo
pequeno desafio já é motivo para desistir, e a gente quer mostrar que não desiste, que esse projeto família é um projeto muito bonito de Deus. E lá na espiritualidade do Padre Eugênio, que é uma espiritualidade inaciana, ele é muito bonito porque ele mostra pra gente que Deus está em todas as coisas. E é uma religião que eu poderia até falar que ela é ecumênica, que ela respeita todas as crenças. O importante é você fazer as coisas com amor, com respeito, entendendo o limite do outro, colocando os seus limites quando é necessário. Então, eu acredito muito nisso, né? Que nós seremos felizes quando nós estivermos fazendo com amor aquela missão que Deus mandou a gente vir para cá. Então, o que me deixa feliz, o que me deixa sorrir é exercer o meu papel de mãe, porque como mãe, eu sou aquela que cuida, e é o meu propósito. Exercer o meu papel de avó, eu digo que a avó hoje é o meu papel que eu mais gosto, né? O netinho de 5 anos, então exercer esse papel. E por que não dizer exercer aquela que está em um papel de liderança dentro de uma das maiores redes de farmácia do Brasil, que tem como objetivo levar saúde para todos os brasileiros, né? Então, tá em sintonia com o meu propósito é o que me deixa feliz. Então, tá na praia com os meninos, conversando, assistindo um bom filme, comendo uma boa pipoca, adoro pipoca doce de preferência. Gosto também muito dos nossos peixes aqui, quem é do Ceará sabe apreciar um bom caranguejo, um bom camarão. Então, a comida do cearense é muito gostosa. Carne do sol, baião de dois também é maravilhoso, que é a nossa comida aqui. Então, essas pequenas coisas me deixam muito felizes, né? Tenho a certeza de que eu estou exercendo o meu papel, não de forma perfeita, mas sempre buscando melhorar cada dia um pouquinho mais. Imagina. Me diz uma pergunta, você sabe cozinhar, Patriciana? Não. Ai, que bom que eu também não sei. Não sei cozinhar, nem eu, nem meu marido. Esse não é um talento que Deus deu pra gente. Olha, eu tenho alguns talentos, mas cozinhar e cantar não são talentos que Deus me deu. Não, assim, cozinhar, eu vou dizer pra você que eu fiquei super feliz que eu consegui fritar um bife e fazer um ovo, e fritar um ovo. Eu fiquei, assim, depois de não sei quanto tempo eu consegui fazer, assim, um desastre, mas foi tudo bem. Meu marido brinca, meu amor, você tem um ovo crocante maravilhoso. E o crocante é porque vem com casca e tudo. Porque nem pra abrir direito o ovo, eu não sei. O meu também não vai muito bem, não, entendeu? Assim, não é nada assim de bom, entendeu? Agora, cantar, eu canto na missa só, né? Assim, essa parte segundo o Padre Eugênio, quando a gente canta, reza 2 vezes, e se for desafinado, são 3. Então, eu rezo 3 vezes, porque o meu rezo é desafinado. Eita, então você tá melhor do que eu, então. Mas, Patriciana, eu queria te agradecer muito, assim, sabe? Assim, eu acho que, pra mim, era um sonho, né? Está sendo um sonho, né? E eu acredito muito, né? Eu acho que, como eu sempre falo, você falou aí, né? De fé, de acreditar, eu também acredito que Deus está em tudo na nossa vida, né? Eu falo que eu fui ser mãe já, com uma idade já, não acreditando que podia ser mãe. Quem me conhece minha história de vida sabe que eu tinha 1 mês e meio de vida, né? Então eu brinco que tô aqui hoje, né? Eu acredito muito nisso, que Deus tem um porquê. Tem sim, tem a missão. Então eu tenho uma missão a fazer. Então eu acredito que eu tenho o porquê. Então acho que a gente tem que acreditar nisso, né? Então eu sempre falo, quando eu falo, como é que você fala? Não, eu vou continuar, porque tem uma razão. Então, assim, eu queria muito, muito, muito fazer. E quando você disse, eu falei, gente, não acredito, vai dar certo. Então, assim, era para ser. Que esse seja o primeiro de muitos, viu? Então, aqui eu queria que você, né, tá aberta a câmera aí, se você quiser deixar um recado aqui, fique à vontade aqui. Eu vou deixar o recado de estímulo, para que você não desista, Ana, continue, que essa sua coragem inspire outras pessoas, outras mulheres a seguir os seus sonhos. Obrigada. Gente, eu queria agradecer a todos aqui e dizer que foi um prazer enorme aqui, Patriciana, que Deus continue te iluminando cada vez mais, a você e a sua família linda, maravilhosa, essa mulher, assim, gigante que você é, viu? Obrigada. Eu sei que tenho certeza que você continue fazendo seus cursos, que você não para. Eu brinco que essa mulher está sempre viajando para lá e para cá, estudando. E é isso, né, Patriciana? Vamos continuar fazendo o nosso propósito, que é cuidar das pessoas, né? E a gente pode... Eu também brinquei, eu queria ser um dia presidente do Brasil, né? Mas a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez. Tá certo? Muito obrigada por tudo, querida.
Tá bom? Obrigada. Prazer, viu?